Bem, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus. Como os irmãos já sabem, a gente vai ter esse tempo de devocional no livro de 1 João. Então que Deus use esse tempo para edificar as nossas vidas como igreja. Que o nosso coração seja, no nome de Jesus, impactado pela palavra dele. Amém? Então, gostaria de pedir aos irmãos que abrissem lá a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, e nós estaremos fazendo a leitura do texto. A palavra do Senhor diz assim, versículo 1 e versículo 2 do capítulo 2 de 1 João. Meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então João, aqui ele nos apresenta Jesus como nosso advogado. E a pergunta é, João está falando aqui para descrente ou para crente? O João está falando para crente. E crente peca? Peca? Deveria pecar? Não. Então, nosso compromisso é de não pecar. Mas, apesar de ter uma ordem para não pecar, nós pecamos. Então, veja o que João diz. Estas coisas, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Então, temos uma ordem para não pecar. Mas, apesar de ter essa ordem, nós pecamos. Mas se nós pecamos, o texto diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então nós iremos ver agora a característica, desse advogado, o caráter desse advogado. O primeiro ponto que nós iremos ver é que o nosso advogado ele é justo. Ele é justo. E é interessante que no plano humano temos um advogado pecador defendendo outro pecador. Temos um advogado com defeito defendendo outros com defeito. Advogados que mentem, corrompem a lei, defendendo outros que corrompem a lei. A diferença de Jesus é que ele é o advogado, o justo. Ele nunca pecou. Ele é justo no seu caráter. Nele não foi achado pecado algum. Na sua boca não foi encontrado mentira nenhuma. Então, nosso advogado, ele é justo. Então, perceba comigo no versículo 9 do capítulo 1, o que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Então, nosso advogado, ele é justo. E nele não foi encontrado mentira alguma. Segundo ponto, ele é eficaz quanto aos seus métodos. Então, é interessante que o advogado é alguém que vai acompanhando você, está no seu lado para defender você. E Jesus, ele não foi chamado apenas para estar em nosso lado, mas para estar em nosso lugar, como nosso substituto. E isso é uma diferença absoluta. Jesus, como advogado, ele não veio ao mundo para dizer que você é inocente. E é interessante que os advogados, eles falam isso, O que é que o advogado faz com seu cliente, Meu cliente é inocente, ele não fez nada de errado. Mas Jesus veio para dizer que nós somos culpados. Ele veio para dizer que eu e você quebrou a lei, que eu e você é criminoso, que eu e você merece morrer. Mas é interessante que a gente olhando isso, a gente deve dizer, mas isso não é um advogado, isso é um acusador. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. E ele, como nosso representante, o nosso fiador, o nosso substituto,
e sofre nele mesmo o golpe da lei que ia cair sobre mim e sobre você. E ele satisfaz plenamente a justiça de Deus que eu e você não conseguiria fazer. Jesus conseguiu, ele satisfez plenamente. E louvado seja Deus por isso. Então pense comigo, um advogado bom, ele é caro, ele é barato ou ele é caro? Então quanto mais esse advogado ele é bem conhecido nas áreas ao qual ele trabalha, ele é bem procurado, ele é bem pago. Mas quanto custa Jesus como nosso advogado? Quanto custa Jesus como seu advogado? Ele custa nada. Ele não cobra nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele pagou tudo. Ele, como nosso advogado, ele pagou tudo. Ele se colocou em nosso lugar, sendo o nosso substituto, o nosso fiador. Ele sofreu nele a ira justa de Deus, a qual viria sobre mim e sobre você. Em terceiro ponto, ele é absolutamente eficaz quanto ao seu resultado. Então ele é o nosso advogado justo, ele é eficaz quanto aos seus métodos e ele é absolutamente eficaz quanto ao seu resultado. E ele aplacou a justa ira de Deus que ia cair em mim e em você nele. Não fique achando que Deus ele fez vista grossa quanto ao seu pecado. Pelo contrário, ele aplacou em Cristo Jesus. Ele aplacou em Cristo Jesus. Ele aplacou a ira justa de Deus nele, qual ia cair sobre mim e sobre você. Ele carregou sobre si essa ira. Ele quebrou o cálice dessa ira. Deus puniu o nosso pecado em seu Filho Jesus. A ira de Deus caiu sobre ele. Então, Deus não fez vista grossa contra o nosso pecado. Pelo contrário, ele pagou em seu Filho Jesus. A ira a qual cairia sobre mim e sobre você, ele cravou em seu Filho Jesus. Mas tem algo nesse texto que é interessante, que é no versículo 2, quando diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Assim como a gente viu agora, ele aplacou sobre ele a justa ira de Deus. E o texto vai dizer não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Então isso quer dizer que Jesus expia os pecados de um incrédulo quando morre, sem crer em Jesus. O que é que esse texto quer falar para a gente? O que é que João quer nos apresentar aqui diante desse texto? Então, de quem Jesus expiou os pecados? Então, daqueles que ele escolheu, por aquele que ele morreu. Em Apocalipse a gente vai ver que, em alguns textos, que Deus está separando um povo dentre todos os povos. Então Deus está separando o seu povo. Então isso significa que não é por todos. Isso não engloba todas as pessoas. Pelo contrário, é aqueles que professam a sua fé em Cristo, que crê no Evangelho, que se arrependem dos seus pecados e se volta para Deus. Como é que você sabe que você é um escolhido de Deus? Como é que você sabe disso? Se arrependendo e crendo nele, em Cristo Jesus. Então, pelo mundo inteiro aqui, não é quantitativamente falando, mas é qualitativamente falando. É todas as pessoas, todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as culturas. Então não é todos sem exceção, é todos sem acepção. Então esse todo mundo aqui são aqueles que Deus, pela graça e misericórdia, está separando, aqueles que se arrependem e professam a sua fé
em Cristo Jesus. Então Jesus ele não expiou os pecados de um incrédulo que morreu sem crer nele, ou daqueles que ainda estão vivos que não creem, que não professam sua fé nele. Então a gente tem que ter muito cuidado diante disso. Então Jesus morreu, expia os pecados daqueles que se arrependem, crê nele e se volta para ele. Então aqueles que morrem sem professar sua fé, sem se arrepender dos seus pecados, esse não tem os seus pecados pago, ou não tem lá o perdão, né, que provém de Deus. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui diante desse texto. Então Jesus expia os pecados daqueles que se arrependem e se volta para ele. Então não é todos sem exceção, mas é todos sem acepção. Louvado seja Deus que o Senhor nos escolheu, nos separou, para que a gente pudesse fazer parte desse povo, o qual Ele está separando dentre todos os povos. Os irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que esse tempo de devocional no livro de 1 João possa edificar, em nome de Jesus, as nossas vidas como igreja, e que a gente possa continuar encorajando uns aos outros. Lembre, nós temos um advogado, o justo, o qual está à destra de Deus Pai. Senhor, nós louvamos a Ti, nós agradecemos ao Senhor pelo perdão que o Senhor nos concede por meio de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a paz. Obrigado porque o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Nós Te louvamos pela vida de Cristo Jesus, por esse advogado perfeito, justo e maravilhoso. Que o Senhor receba toda a glória, que o Senhor exalte o nome do Teu Filho Jesus e que o Senhor continue edificando a Tua igreja na rocha, na pessoa de Cristo. Nos abençoa, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meus irmãos, e te dê uma boa noite, no nome de Jesus.